versículo 20 até o versículo de número 27. Daniel 9, de 20 a 27. Daniel 9, do versículo 20 ao versículo de número 27. Quantos aqui já aconteceu de você estar orando, conversando com Deus, buscando algo de Deus, e durante as suas orações, você sentir que Deus respondendo para você, ou Deus conversando com você ali? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Isso é muito bom. E eu gostaria de encorajar você e guiar você num caminho para que isso aconteça na sua vida, não somente uma vez, mas várias vezes. Aqui Daniel, ele diz o seguinte: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel. Não se esqueça que do versículo 1 ao versículo de número 19, nós vimos, domingo passado, a oração de Daniel, onde ele exalta o nome do Senhor, onde ele confessa os seus pecados e os pecados do seu povo, e onde ele suplica ao Senhor que mude a realidade da sua vida e da vida do seu povo. Ele pede uma resposta de Deus, baseado não naquilo que ele era, mas confiado nas misericórdias de Deus, confiado na justiça de Deus, a justiça que se manifesta no Evangelho, nós vimos isso. A justiça que é o próprio Cristo Jesus. Em Cristo, Deus estava aplicando a justiça dele, punindo, esmagando Jesus, para que pelas suas misericórdias, ele pudesse, então, aplicar essa justiça de Cristo a nós. Porque Cristo estava levando os nossos pecados, para que então nós pudéssemos ser declarados justos. Daniel ainda estava nesta oração, é o que ele diz aqui, onde ele fala: e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração. Observe que Daniel ainda estava nesta oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, o local da presença de Deus, onde Deus se encontra, onde nós podemos nos encontrar com Ele. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Agora nós vamos entender isso. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana
na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, talvez, um dos textos mais difíceis da Escritura. Mais difíceis de interpretar, de entender o seu real significado. Ainda mais nos nossos dias, que existem muitos alucinados pregadores que veem a Escritura e não têm critério nenhum de interpretação e, pelas suas imaginações, criam coisas da sua própria cabeça. E o meu desafio é tentar fazer você entender de uma maneira simples o que esse texto quer dizer e poder aplicar na sua vida de uma maneira que você possa viver a semana confiado no Senhor, falando com o Senhor e encontrando paz nele. Que Deus me ajude, porque sem Ele não é possível fazer isso para a tua igreja. Bom, mas a primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que essas 70 semanas aqui, depois dividido em 3 períodos, 7 semanas, depois 62 semanas e depois 1 semana, ele não diz, não significa, na verdade, semanas. Porque no original não está lá escrito semanas. Está escrito 70 setes. Como assim, pastor? Exatamente isso. Literalmente isso. 70 setes. E aí vem a pergunta. 7 o quê? 7 dias? 7 anos? O que é? Então, o tradutor traduziu para nós como semanas, mas isso não faz sentido. Não tem sentido esse texto estar aqui, porque fala de um período que ia começar naquele momento até a morte do ungido. 70 semanas não faz sentido nenhum. Embora o tradutor tenha traduzido por semanas. O que faz mais sentido são 70 setes dizendo a respeito de anos, falando a respeito de anos. Porque aproximadamente vai chegar no período de Cristo Jesus. E o que Daniel, aqui nós já começamos a perceber que aquelas campanhas de Daniel, de orar tantas semanas para que Deus nos dê a vitória, também não faz sentido. Pastor, mas pelo amor de Deus, eu já fiz isso demais, eu acredito nisso. Confie, chegue até o final para você entender. Muitas vezes, muitos erros nossos é exatamente pegar um texto bíblico e aplicar diretamente aos nossos dias, sem passar por Cristo Jesus. Todo o texto do Antigo Testamento, ele tem um propósito de levar as pessoas até Cristo Jesus. Eu não posso retirar um texto do Antigo Testamento e aplicar diretamente nos nossos dias, porque se eu fizer isso, eu vou tirar o texto do seu propósito original. E isso é distorcer a Escritura. Mas por que esse texto está aqui então? Entenda o raciocínio. Ele diz, olha só, veja, versículo 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Aí, no versículo 25, ele vai dizer o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem até restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, ou seja, desde agora até a vinda do ungido, 7 semanas e 62 semanas. Então são 2 períodos. 7 vezes 7, na verdade nós vamos tirar da nossa cabeça a questão de semanas. Entenda aqui como anos. Então, serão 7 períodos de 7 anos. 7 períodos de 7 anos são 49 anos. O primeiro momento aqui que está sendo dito para Daniel é que, próximo daquele momento, Jerusalém será restaurada. O templo será restaurado. 7 semanas para que Jerusalém seja restaurada. É isso que o texto está dizendo no primeiro momento, essas 7 semanas.
daquele momento até a restauração de Jerusalém. Continuando ainda no versículo 25. 7 semanas, né? E 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em tempos angustiosos. Então, essas 7 semanas para voltarem e começarem a restaurar Jerusalém, e depois 62 semanas do povo de Deus vivendo, restaurando, mas em meio a tempos angustiosos. Lembra que Daniel já tinha tido visões de que Deus levantaria nações? Primeiro, o Império Medo-Persa, que viria depois do Império Romano, depois do Império de Nabucodonosor, ele já estava aqui. Depois viria o Império Grego, depois viria o Império Romano, sempre no meio de angústias. E essas 62 semanas, primeiro 7 semanas, depois 62, versículo 26, depois dessas 62 semanas será morto o ungido. Então esse tempo está falando do período em que Daniel sairia de lá e voltaria para Jerusalém até a vinda de Cristo Jesus, até a morte de Cristo Jesus. Essas 69 semanas marca o período da saída do povo da Babilônia até a chegada de Cristo Jesus. Pastor, tem como colocar em um tempo exato? Não tem. Não tem como colocar em um tempo literal. Ninguém consegue fazer isso. Até porque a mensagem apocalíptica, ela não pode ser entendida de maneira literária, mas ela significa tempos perfeitos. O número 7 significa a perfeição. Então, até a vinda de Cristo. Jesus viria. Quando Jesus viesse, ele seria morto. E ao ser morto, iniciaria ali a última semana, uma semana, que é um tempo perfeito. E esse tempo perfeito, esta última semana, é a semana que nós já estamos vivendo. É entre a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. O número 7 é um número perfeito. Então, é esta semana gigante, né, uma semanona, que nós estamos vivendo, entre a primeira vinda e até a segunda vinda de Cristo Jesus. Pastor, como que o senhor pode dizer isso? E aqui nós vamos começar então a explicação para vocês. Olha só. Veja bem. O povo e um príncipe há de vir e destruirá a cidade e o santuário. Versículo 26. E o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Por uma semana. Meus irmãos, se você abrir a sua Bíblia, ou pode acompanhar aqui em Jeremias 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Nós vemos Jesus dizendo, nós vemos Jeremias profetizando, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse ungido faria uma aliança com a casa de Israel, uma nova aliança. Agora veja Lucas, versículo 22 e versículo 20. O que é que ele vai dizer? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus irmãos, Jesus, antes da sua morte, ele estava ali, na noite de Páscoa, a noite em que o cordeiro era morto, para marcar a velha aliança. Naquela noite, o Senhor Jesus estava ali, dizendo, eu estou fazendo com vocês uma nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que nós tomamos o cálice e dele tomamos, nós estamos lembrando a morte de Jesus até que ele venha. E nós estamos ali fazendo parte da nova aliança, tomando parte desta nova aliança. Então o Senhor Jesus está, nesse momento, na ceia do Senhor, introduzindo ou fazendo essa nova aliança para conosco. E é isso que aqui Daniel está dizendo, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana.
O problema é que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Pastor, aí complica. Então Jesus, nós estamos vendo a última semana. E aí caminhando nessa última semana, na metade dela, vai cessar o sacrifício. E o que vai acontecer? Sobre as asas das abominações virá o assolador. Meu Deus, do que o senhor está falando? Vamos lá para Mateus, capítulo 24, versículos de número 15 a 22. O que ali Jesus disse? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ou seja, o assolador, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da sua casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós estaremos vivendo a última semana. Na metade dela vai começar a grande tribulação. A outra metade da semana é uma semana de tribulação, onde o assolador vai vir para assolar terrivelmente a terra toda. E se você achava que a igreja não ia passar por esse período, meu querido, eu sinto te dizer que ela vai passar. Se a metade da semana começar hoje, você pode ter certeza que você não vai ser arrebatado. Você pode procurar na sua Bíblia, qualquer pregador que diz para você que isso acontecer, você pega a sua Bíblia e diz para ele, me mostra onde isso vai acontecer na Escritura, porque não tem em lugar nenhum. Nós passaremos pela grande tribulação, a igreja passará pela grande tribulação. Tanto é que esses dias vão ser abreviados. Por causa de quem? Por causa dos eleitos que ele diz aqui. Porque se Deus não abreviasse esse tempo, nem os eleitos sobreviveriam. Pastor, tem outro lugar que fala sobre isso? Tem outro lugar que fala sobre isso. Lá em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Darei às minhas testemunhas, as duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. 1260 dias dá exatamente 3 anos e meio. 1260 dias, 3 anos e meio, essas duas testemunhas profetizarão, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade do Senhor. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Observe que é uma questão espiritual. Você não vai ver nenhuma besta desse jeito, mas você vai ter certeza
que o assolador estará aí. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Observa, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Um jogo de números, mas que tem um significado. A semana perfeita. Veja, durante 3 anos e meio vai ser pregado o evangelho. Agora, quando João fala da segunda metade da semana, ele já fala em dias, abreviado. Mas é o restante da semana. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros por causa dos cadáveres, das testemunhas, dos crentes. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O evangelho para muitos é tormento. Para muitos o evangelho é maldição, é perdição. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aquele que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas. Outra vez o número 7, perfeição, o número de pessoas que precisavam morrer. A um passo que as outras ficaram sobremodas aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Nós estamos aqui nos fins dos tempos. E nós vemos então que vai haver essa semana, onde na metade o evangelho será pregado. E aqui, meu querido, nós estamos vivendo nesta metade. Nós estamos vivendo na metade em que o evangelho está sendo pregado, em que há esperança, em que há possibilidade de adoração ao nosso Deus, de luta contra o pecado, de vivermos uma vida na busca desse Senhor, de poder orar como Daniel orou, de poder buscar o Senhor, porque há um momento de achá-lo. Esse momento é agora. Nós estamos vivendo esse período. Acontece que esse período é um período de tribulação, é um período de dificuldades. Vai se agravar ainda mais, mas nós ainda podemos ter alento. E isso é o que eu gostaria de dizer para você, olhar para o texto e ver o seguinte, versículo 4 do texto em que nós lemos, Daniel diz, é dito a ele, que todas essas coisas que nós enfrentamos hoje vai passar. Veja só, versículo 24, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade. Até Cristo Jesus. Quando Cristo viesse, o ungido viesse, o que aconteceria? Olha isso daqui. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Meus irmãos, tudo isso já tem acontecido. Nós vimos a justiça de Deus ser cumprida em Cristo Jesus. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos o pagamento deles. Eu posso me achegar diante de Deus. Eu posso me achegar diante de Deus e dizer, Pai, perdoe as minhas falhas, porque Cristo Jesus pagou por elas. Então, irmãos, nós podemos viver um período de dificuldade, mas ao mesmo tempo, nós vivemos um período em que Cristo Jesus já morreu por nós, para nos perdoar, para nos dar esperança, para fazer justiça. E algo que é muito interessante no final desse momento aqui, é que ele diz, e para ungir o santo dos santos. O santo dos santos, meu querido. O santo dos santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Antigo Testamento. Existia o santo lugar, você chegava perto do santo dos santos, e tinha ali, entre o santo lugar e o santo dos santos, um véu. O véu que separava
a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar lá dentro para representar o povo diante de Deus e fazer sacrifício para perdoar os nossos pecados. Dentre várias coisas que aconteceu quando Jesus morreu, vocês lembram de uma em especial? Quando Jesus morre, ele entrega o seu espírito, o que acontece com o véu do santuário? Ele se rasga de cima embaixo. O que isso significa? Que agora, por causa do sangue de Cristo Jesus, não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Olha o que o escritor de Hebreus nos diz no capítulo 10, versículo 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, nós podemos agora, por causa do sangue de Cristo, chegarmos no Santo do Santo, chegarmos na presença de Deus, para falar a Ele os nossos anseios, para contar a Ele os nossos desejos, para pedir perdão pelas nossas falhas. Nós podemos fazer isso o tempo todo. Uma coisa que nós fazemos aqui, todos os domingos, é exatamente isso: entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e poder contemplá-lo, e poder falar com Ele. Mas muitas pessoas não têm entendido isso. Têm vivido a sua vida longe do Senhor, não têm se aproximado dEle com toda a certeza de fé. Muitos têm dúvida se o Senhor o ouve, muitos têm dúvida se eles podem jogar os seus anseios, lançar sobre Ele as suas ansiedades. Mas aqui o escritor de Hebreus está dizendo, aproximem com fé. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo que nós podemos nos achegar ao Senhor. Nos achegar ao Senhor. Muitos de nós temos medos, mas quando nós aproximamos do Senhor de verdade, entramos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, pelo justo e vivo caminho que é Cristo Jesus, nós podemos lançar sobre Ele os nossos medos, Ele arranca de nós. Nós podemos contar para Ele as nossas ansiedades, e Ele é capaz de tirar. Por que nós duvidamos que Deus é capaz de nos curar, de curar a nossa alma de todos os problemas que possamos passar? Muitos têm se jogado a um monte de coisas nesse mundo, que são boas, que têm buscado ajudas em muitas coisas que ajudam de fato. Mas a única coisa que cura a alma, que sara o coração, é Cristo Jesus. É Deus o Pai. Tem muitos recursos nessa terra, são recursos bons para nos ajudar, para nos auxiliar, mas nenhum vai sarar a nossa alma, curar o nosso coração, nenhum vai trazer alívio para a nossa vida, nenhum vai nos trazer a alegria plena que nós só encontramos em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus está dizendo, aproximem dele com fé. E isso já foi dito a Daniel, mostrado a Daniel. Daniel, vai vir o ungido. No final das 69 semanas, virá o ungido. E ele fará uma aliança por uma semana. Um tempo que vocês viverão com ele. Nós estamos nesse tempo. E meu querido, eu quero também dizer para você, que assim como isso foi dito a Daniel, é dito também a nós. É interessante que o anjo Gabriel, ele aparece em 2 momentos. Ele aparece aqui para Daniel. E ele aparece também, texto que nós lemos na liturgia, o seminarista Mateus leu aqui. Ele aparece para Maria. Para Daniel ele anuncia o ungido. Para Maria também ele diz, o fruto que está no teu ventre é quem vai salvar toda a humanidade.
E meus irmãos, isso é a demonstração de amor de Deus para as nossas vidas. Porque o Senhor nos ensina que Ele prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus para a sua vida e para a nossa é Cristo Jesus ter sido morto naquela cruz. Aqui foi anunciado a Daniel. E olha, versículo 23, ele diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Porque és muito amado. Meus irmãos, você precisa entender e acreditar que o Evangelho já foi anunciado a Daniel, que o Cristo Jesus viria, porque Ele é muito amado. Foi muito amado e é ainda. E se o Evangelho foi anunciado a você e a mim, é porque nós somos muito amados do nosso Deus. Amados ao tal ponto de Cristo Jesus ter se encarnado e vindo aqui morrer por nós. O maior amor do mundo foi demonstrado por você e por mim. Nós podemos sentir falta de um amor de um pai, falta do amor de uma mãe, do amor de um irmão. Nós podemos nos sentir rejeitados por muitas pessoas, mas jamais podemos nos sentir rejeitados ou não amados por Deus, porque Ele nos ama de verdade. Nós precisamos crer nisso, acreditar nisso, ter fé nisso. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina por meio de Paulo, quando ele escreve em Romanos, no capítulo 8, versículo 31 até o 39, quando ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Deus já disse para nós: você está justificado do seu pecado. Quem nos condenará? Quem é que vai nos mandar para o inferno, nos condenar ao inferno? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus Pai e intercede por nós, dizendo: Pai, eu paguei por esses pecados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é muito amado, meu querido, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o do porvir, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é muito amado e guardado em Cristo Jesus. Você é amado por Deus, assim como Daniel foi amado, nós somos amados por Ele. E em Cristo nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para sarar a nossa alma, para nos dar esperança. E é aqui que eu quero então chamar a sua atenção para finalizar, meu querido. Quando é que tudo isso foi mostrado a Daniel? O que Daniel fazia? 3 vezes por dia. Ele orava. Daniel enfrentou a cova dos leões, porque ele não deixou de buscar o Deus que ele servia. Ele tinha convicção, assim como seus amigos, de que o Senhor poderia fechar a boca daqueles leões, ou então poderia deixar que aqueles leões o devorassem. Mas Daniel
não deixou de orar ao Senhor e de buscar nenhum momento da sua vida. Nós estamos aqui diante de um texto em que Daniel está orando, em que Daniel está na presença do Senhor. E o texto nos diz que o anjo Gabriel veio a ele anunciar as boas novas, enquanto ele orava, enquanto ele confessava os seus pecados e os pecados da sua nação, enquanto ele orava exaltando a Deus, enquanto ele suplicava a Deus para mudar a sua história. Meus irmãos, muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, porque não oramos, porque não buscamos, porque não nos aproximamos dele com fé, como o autor de Hebreus nos ensina, porque não dobramos os nossos joelhos, porque temos mais esperança em remédios, em médicos, em coisas dessa vida, do que no Deus que nós servimos. Mas acredite, aproxime-se dele com fé, buscando, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, clame ao Senhor, jejue, o que você puder, o que você possa estar passando. Eu tenho certeza de que falar com Deus sara a nossa alma. Falar com Deus nos dá esperança. Preste atenção, nós não temos que fazer uma campanha de 7 semanas de Daniel. Nós temos que orar todos os dias ao Deus de Daniel. Todos os dias nós precisamos buscar esse Deus, porque é Ele que sara a nossa alma. Antes de nós buscarmos os recursos da terra, grave isso, nós precisamos buscar os recursos do céu. A primeira coisa que nós precisamos fazer, fazendo isso, você pode ter certeza de que Deus pode sarar a sua alma, te dar esperança e te libertar de muitos medos e muitos problemas que nós temos enfrentado. Eu quero terminar ouvindo, todos nós, ouvindo uma música que fala exatamente sobre isso. Enquanto eu vinha para cá, eu me lembrei dessa música. E me lembrei de momentos que essa música sarou o meu coração, enquanto eu estava orando ao Senhor. Já contei para os irmãos aqui que às vezes, angustiado, sofrendo, montei na minha moto e fui para outra cidade para pregar. E enquanto estava indo, estava ouvindo a Bíblia e orando ao Senhor. E na metade do caminho, o Senhor sarou meu coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos, na verdade, não é muitas vezes, sempre nós precisamos disso. Falar com Deus. Porque isso faz bem para a nossa alma e cura a nossa vida. Vamos ouvir esse cântico?
Fiquemos de pé, meus irmãos. A nossa paz está em Cristo Jesus. Que a nossa paz, que é Cristo Jesus, possa guardar a nossa alma, o nosso coração, de todos os medos dessa vida. Senhor Jesus, que o teu povo, ó Deus, que se reúne, que se chama pelo nome, que tem te buscado, mas tem sofrido, ó Deus, com tantas coisas nessa vida, que o teu povo possa encontrar a verdadeira paz no Senhor. Que nós possamos buscar os recursos desse mundo que são bons, que foram dados pelo Senhor, mas que nós jamais possamos trocar, ó Deus, a oração por nenhum outro recurso desse mundo. Que antes de buscarmos, ó Deus, o recurso dessa terra, que busquemos, ó Pai, diretamente os recursos do céu por meio da oração. Senhor, que o Senhor acalme a nossa alma, que o Senhor dê paz, ó Deus, ao nosso espírito, que o Senhor arranque de nós os nossos medos, que o Senhor sare a nossa ansiedade, que o Senhor nos ajude a encontrar a esperança olhando firmemente para o Senhor. E que assim, ó Deus, nós possamos enfrentar os desafios do dia a dia, firmados no Senhor. Que possamos até ser abalados, mas jamais, ó Deus, desesperar, porque nós podemos buscar no Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. A igreja pode se assentar mais uma vez.